Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Mais uma vez estamos aqui para ler a palavra do Senhor, né? Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 4, né? Que fala sobre o nascimento de Caim e Abel, né? Mas em particular nós vamos ver o nascimento de Caim, a princípio no capítulo 4, bem no início, que diz assim, Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve. Caim disse: alcancei do Senhor um varão. Você que tem sua Bíblia aí, você pode também analisar. Essa palavra conheceu significa intimidade, né? Relação entre Adão e Eva. E ela concebeu a Caim. Quem está falando isso aqui é a Bíblia, né? Porque nós já sabemos, e aqui no canal nós expomos muito, muitos pastores também já estão sabendo, que é uma doutrina demoníaca, uma doutrina do diabo. Quando nós falamos na doutrina, não estamos falando nenhum irmão, né? Mas simplesmente falando nessa doutrina do diabo, que diz que Caim era filho da serpente, né? Sabemos que essa doutrina é uma doutrina cabalista, né? De pessoas de ocultismo, e ela foi rejeitada por muitos cristãos, e um pregador americano, ele trouxe isso aí para uma coisa suposta mensagem, né, colocando que Caim era filho da serpente. Não, Caim é filho do diabo, a Bíblia diz, mas é na parte espiritual, não material. Porque quando fala em conheceu, a Bíblia nunca diz que a serpente conheceu a Eva. A Bíblia diz que Adão conheceu a sua mulher Eva e conceberam a Caim, né? Concebeu a Caim, tanto que Eva disse que alcancei do Senhor. Aí alguns pregadores dessa suposta mensagem dizem que a concepção tem que ser de Deus. Claro, a concepção tem que ser de Deus, né? Mas sabemos que este pregador, ele é um grande plagiador. Muitos pregadores agora, se você tem coragem, você pega os livros de um homem chamado Clarice Lark, que foi um evangelista, um pregador batista, né, que ele fala muita coisa, e este irmão americano, ele plagiou. O plágio significa uma repetição das coisas. Esse próprio irmão, ele disse que ele recebeu do Espírito Santo as 7 eras da igreja. Você vê que tudo estava escrito lá nesse pregador, né, Clarice Lark, que veio antes desse irmão americano. Não vou falar nomes, mas vocês já sabem. E vocês que estão aí nessa mensagem aí, se você puder estudar, estude, irmão. Tenha coragem de sair, porque muitos pregadores que conviveram com esse irmão contemporâneo começaram a descobrir e saíram, porque viram plágio. Você vê que os livros são iguais. Tá aí em todos os canais, eu vou buscá-los e vou colocar mais uma vez no canal a comparação, né, de meu novo lar, que é totalmente repetitivo, todas as palavras, não teve nem a esperteza, né, de tentar tirar, repetiu tudo certinho, como esse irmão Clarice Lark tinha escrevido. Ele repetiu, e outro, ele se colocou como se ele recebesse do Espírito Santo. Aí você vê, né? Aí começa essa mentira aqui, semente da serpente, que não existe. E se você vê concepção, aí você diz que Deus deu 7 no lugar de Caim, e não fala na genealogia. A Bíblia também diz que Adão, mais uma vez, conheceu a Eva, e ela gerou 7. Aí você vê lá na arca, que a descendência da arca, que foi Noé, era descendência de 7. Se você diz que 7 era filho de Adão, que não era Caim mais, porque a descendência de Caim toda já tinha morrido, né? Aí vocês talvez digam que foi Cão, que entrou ali na arca ali, que já levou essa semente da serpente. Não, a Bíblia diz no Evangelho, não, no livro do evangelista João, que aquele que comete pecado é do diabo. As suas obras, consequentemente, são malignas. Então você se torna filho do diabo. Porque quando Caim levou o sacrifício, que muitos dizem que ali foi porque foi derramamento de sangue e tinha que ser uma ovelha, não, porque Deus perguntou: se tu fizeres certo, as obras certas, eu por acaso não teria aceito? Então Deus iria aceitar a oferta de Satanás? Não.
as obras de Caim eram mais. As obras de Abel eram obras segundo a vontade de Deus. Então Deus ainda advertiu, se você, Caim, fizesse certo, eu não teria aceito o seu sacrifício? Claro, então Deus perguntou para Caim. Então, quando fala lá que aquele que comete pecado é do diabo, não como Caim que era do maligno, lá no Evangelista João, antes do Apocalipse, ali são as obras. Então o homem se torna espiritualmente filho da serpente, filho do maligno. E lá em Atos, que diz que de um só sangue foi gerado toda a geração. De um só foi gerado todos os homens. Como é que pode? Então foram dois, porque se Adão já estava gerando Abel e Caim, que nós cremos, porque a Bíblia realmente diz isso, como é que você coloca que Caim é filho da serpente, no qual a Bíblia já refuta isso? Não precisa nem eu falar, porque a Bíblia mesmo refuta. Vá lá no livro de Atos, pesquise, que você vai ver, irmão, que está escrito lá no livro de Atos, que por um só sangue, por um só homem, foi feito toda a geração. Eva, vocês concordam que é mãe de toda a geração, mas Adão você diz que não. Então, é dessa forma que vocês têm que observar as coisas, né? Pessoas que você não conhece, pessoas que contaram uma história para você, que você troca a Bíblia por um livreto. Pastores que não leem a Bíblia no púlpito, que vão para cerimônias fúnebres. Eu mesmo participei disso, observando, né? Um irmão, os familiares dele precisava de um acalento através da Bíblia, ele levava esses livretos aí, que diz que isso aí era mais importante, tinha o mesmo peso da Bíblia. Sabe quantos livros, sabe quantos exemplares da Bíblia já foram vendidos? Mais de 5 bilhões de livros já foram vendidos. E esse livreto não chega nem perto. Para você querer comparar uma coisa com a outra e dizer que isso aí é o anjo da 7ª trombeta que está tocando. Ô irmão, pastores que querem levar o seu dinheiro. E eles, quando você está errado, quando você cai no erro, eles se tornam de pastores a delegados, a realmente policiais, que ficam lhe perseguindo. Eu não sofro com isso porque eu não dependo de ninguém, dependo de Deus. De homem nenhum, dependo de Deus, do Senhor. Não estou aqui citando nomes, mas você poderia analisar as palavras, né, que está escrita aqui nessa palavra. Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 2. Vamos ler aqui o que é que fala, né, de 2 Pedro, capítulo 2. Vamos começar, né, bem do início, para você ver, porque nós não vamos pegar versículos como eles pegam, isolados, botar lá na frente, atrás, para dizer, né, esse mesmo de Caim é filho da serpente, esse que todo que comete pecado é do diabo, e as duas sementes, essas coisas que sabemos que é espiritual, não é literal. Carta do apóstolo São Pedro, segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2. Vamos lá. Os falsos mestres. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza terão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já o largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não domita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Todo cuidado, irmão. Você que está nessa mensagem aí, que está inventando coisas aí, que está indo seguindo um homem, que está brigando por causa de um homem,
Vá brigar por Jesus Cristo, irmão. Jesus te deu uma espada na mão para você guerrear contra esse mundo. Agora, muitos falam do Senhor Jesus Cristo e você não faz nada. Agora, fala contra esse homem aí, que você diz que é profeta, para ver se você não sai com 4 pedras na mão para querer bater nas pessoas, né? Então, preste atenção nisso, viu, irmão? Que você está se desviando por outro caminho. O apóstolo São Pedro, ele fala bem, desviando do caminho do Senhor. Você está indo por outro caminho, irmão, dividindo a glória de Deus com outros homens, né? Que plagiaram muitas coisas, que estão pregando heresias, como a semente da serpente, que profecias que não foram concluídas, né? Profecias que já tinham sido realizadas e colocaram à frente, né? Plagiando livros que pensaram que não existia hoje uma ferramenta chamada Google, que você vai lá e procura. Você pode receber isso instantaneamente, esses livros de Clarice Lark. Se você tem coragem, vá saber sobre esse evangelista lá, sobre esse pregador chamado Clarice Lark, que foi um pregador batista, que esse irmão aí que se diz profeta de uma mensagem, plagiou tudo e colocou aí nos livros dele, nos livretos, para levar também o seu dinheiro, para levar você à perdição, como aqui, ó, o apóstolo São Pedro está falando na sua segunda carta, capítulo 2. Vamos continuar, né? Aqui, verso 5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Olha Noé e sua família. Pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia-se todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Olha só, né? Continue lendo aqui a carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, né? Segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2, que você vai ver esses ensinamentos totalmente errados, que nós entramos aí, fomos engodados, eu mesmo fui. Pastores da África estão saindo, pastores dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você não vê mais quase ninguém andando nessa mensagem. Agora no Brasil tá chegando essa coisa que até o ancião do Brasil que partiu, ele sabia que as coisas eram erradas, mas quando ele olhou para trás, ele disse: olha para cá, olha quantos homens estão atrás de mim. Então vocês estão interessados em dízimos e ofertas. Vocês estão interessados no bezerro de ouro, que são as ovelhas. Então vocês prendem as ovelhas com essa tal de mensagem. Vocês não pregam a palavra de Deus nos púlpitos. Vocês colocam a mensagem no lugar da palavra. Aqui mesmo em Salvador, tinha pregadores e tem pregadores que não lê a Bíblia. São até chamados a atenção por outros pastores para não ficar feio. Que lê a mensagem e não lê a Bíblia. Onde é que nós vamos parar com isso, rapaz? Mas está tudo nas mãos de Deus. Amor a gente tem que ter no coração, né? Está tudo nas mãos de Deus. Mas graças a Deus que Ele nos abriu os olhos. Irmão, irmã, você que está nessa mensagem, barulho o seu pastor. Pergunte a ele por que ele coloca aquela foto lá, com aquela coisa lá daquele homem. Isso é idolatria pura. A gente fica enganado cada vez mais. Agora, você está vendo como é que está saindo tantas pessoas. Vai dizer: mas só vão ficar aos poucos. Aí está fazendo a peneira. Aí a peneira dos corretos. Que um pastor chegou a mandar até para mim, para o meu WhatsApp, um homem que sabe aramaico, grego, não sei o que lá, que disse que o conhecimento aqui significa, e sedução significa relação sexual mesmo. Mas eu fui no YouTube também e peguei outro pregador, viu, pregador? Você que me mandou aí
essa mensagem aí em grego, em aramaico, de um homem que é judeu, né? Ele não sabe nem que existe esse irmão aí. Vocês pegaram aí uma partezinha e colocaram. Aí você vai ver nas letras, né? Nas letras tem cada significado, né? No aramaico, no grego. Aí o mesmo segmento de irmãos judaicos. Eu fui lá e pesquisei e ele disse que não, que essas intenções não foram. Isso aqui é uma coisa, não foi a intenção de seduzir e enganar, né? Porque nunca a serpente teve o conhecimento com Eva. Nunca a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Eva comeu do fruto da serpente e Adão comeu com ela. Então aí houve o quê? Uma relação na Bíblia homossexual também. Vocês também acreditam nisso? Que coisa terrível. Doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Doutrina pagã, irmão. Não estou falando contra nenhum pastor. Mas se você tem coragem, irmão, vai estudar a Bíblia. Vai buscar na palavra. Veja se já aconteceu os acontecimentos, as coisas que tem que acontecer quando vem o sétimo anjo, se não tem que ver o primeiro, se a lua não tem que se tornar em sangue, né? Se a terça parte da terra já não tem que estar inundada já com água, né? Aí você fica crendo nesse irmão aí que fica pregando heresia, rapaz, para você que você nem conhece. Isso chegou no Brasil como uma praga para enganar muitos irmãos. Então, estamos aqui neste canal aqui. Temos tempo já que não colocamos vídeo, mais de 3 meses. Mas estamos atentos. Então, tenha coragem. Clarence Lark, pregador. Ovelhas, Clarence Lark. Divulgue esse vídeo para um amigo seu que está nessa suposta mensagem. Manda ele estudar a Bíblia. Manda ele ler Gênesis capítulo 4, sem interpretação. Manda ele ler lá no livro de Atos, que fala que por um só homem foi feito toda a geração. Está aqui no canal. Por um só sangue foi feito toda a geração. Aí pastores ficam se enganando, né? Jogando, sei lá o que é, no ventilador. Aquele fogo na parede que não esquenta, nem nada, dizendo que... Eu já fui muito enganado nesta vida, né? E estava nessa suposta mensagem. Mas Deus me deu a graça de saber, porque nós somos filhos e filhas de Deus, verdadeiramente. Então não caia nesse engano não, irmão. Não caia nesse engano não, irmão, porque o Senhor Jesus chegou para te libertar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ligue para aquele irmão, ligue para aquela irmã que você vê que ainda está nessa doutrina aí, né? Porque eu já conheço muitos que já saíram. Aqui em Salvador também tem muitos que saíram, na Bahia tem muitos que saíram e voltaram, mas cuidado, que se Deus está te chamando a atenção, você volta. Aí não podemos mais falar nada, mas o nosso papel aqui, ó, é alertar, né? Vou colocar para vocês aí, aqui no canal tem, esse plágio que esse irmão fez, de Clarence Lark, o desenho, né, daqueles anjos lá, que diz que foi naquele lugar que não existiu nada, aquelas pessoas que morreram naquela ponte que não existiu, né, o seu filho que seria novo, e Los Angeles seria inundada por água e passaria tubarões lá, não aconteceu nada disso ainda, e o filho desse irmão já está bem velho, né, e outras coisas mais. A pobreza desse homem que nunca existiu, porque ele recebeu um Rolls Royce que só o presidente dos Estados Unidos tinha na época, né, de presente. Então dizer que esse irmão morreu pobre, isso é para colocar no seu coração, rapaz. Para colocar sentimento no seu coração. Não seja enganado por essas coisas. Não estou ganhando nada por isso. Só estou pregando aqui, ó, a verdadeira palavra de Deus. Então busca a palavra de Deus e você vai ver que essa coisa da semente da serpente, quando a Bíblia diz que Caim era do maligno, é a parte, sabe, das obras. Porque pelas suas obras sereis conhecidos. Se as suas obras são mais, meu irmão, minha irmã, você vai ser considerado como filho do diabo. Se suas obras forem boas, você vai ser tido como filho e filha de Deus. Deus abençoe a todos.
Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Shalom para cada um de vocês. Deus abençoe.